Boa noite, boa tarde, bom dia, boa, qualquer hora, porque agora você vai comigo estudar o músculo esquelético estriado. Como o nome já fala, esquelético, ou seja, que está relacionado ao esqueleto, são os músculos presos, presos, né, que vão ser relacionados ao esqueleto. Estriado é porque são tudo listrado. Tudo listradinho, né? Se você olhar aqui, ó, o músculo esquelético, você percebe o quê? Ó, listradinho, ó, um vermelhinho, branquinho, vermelhinho, branquinho, tem uma linha preta no meio do branquinho, né? Tá vendo? Isso aqui são chamados estrias. Aqui é um corte longitudinal do tecido muscular. Você percebe aqui uma fibra muscular, ou seja, uma célula muscular, tá aqui uma fibra, né? Os núcleos tudo na beiradinha, ó, tudo periférico os núcleos, tá vendo? Aqui é um corte transversal dele, onde você percebe os núcleos na posição periférica, tá vendo? Aqui é uma célula muscular, aqui é outra, né? Nesse aqui, ó, tem uma, duas, três células musculares do corte longitudinal. Aqui eu já tenho mais, ó, uma, duas, três, quatro, tudo no corte transversal, certo? E quanto à sua característica fisiológica, né? A gente sabe que a contração dos músculos do esqueleto é uma contração forte, né? Que envolve força. É uma contração rápida também. E ela é descontínua, porque você não consegue ficar muito tempo contraído. Você precisa descansar, que você entra em estafa, né? Você não consegue. Você precisa que essa contração ali de forte e rápida ela seja descontínua, certo? E ela é voluntária. Voluntária porque você determina, né? Da sua consciência que hora que você vai executar essa contração, certo? Mas o que interessa para a gente aqui são os aspectos morfológicos desse tecido. Então, as fibras, que é o nome que a gente dá às células musculares, né, no tecido muscular, então as fibras, ou leia-se, células musculares, elas apresentam estrias, né? Elas possuem estrias, tá vendo? Essas estriações aqui, ó, uma estria vermelha, branquinha, vermelha, branquinha, vermelha, branquinha, assim por diante. E elas são paralelas, tá vendo? Essa aqui é paralela com essa, que é paralela com essa, que é paralela com essa. As estriações são paralelas. Você tem, em cada fibra muscular, você tem um monte de núcleo, né? Por isso que ela é chamada de multinucleada. No esquelético é multinucleada, né? A gente vai ver depois no cardíaco que não. Embora eles também seja lá perdão, cardíaco não esquelético, seja também estriado, né? Ou seja, tanto o cardíaco quanto o esquelético, os dois são estriados, tá bom? Cardíaco, esquelético, os dois são estriados, certo? Mas vamos focar aqui no nosso esquelético, que as fibras são estriadas, são paralelas, a fibra muscular multinucleada e os núcleos são periféricos, ok? Essa estrutura aqui é para mostrar para você o endo, o peri e o epimício. Como o nome já fala, né? O endo é mais interno, ou seja, ele envolve a fibra muscular. Esse aqui, o peri, vai envolver um conjunto de fibras musculares. E o epimício vai formar um conjunto de perimícios, né? Já vamos ver os detalhes aqui. Para que servem esses três carinhas aqui? Esses carinhas, eles são nada mais, nada menos do que tecido conjuntivo. E eles é que organizam a força da contração muscular, transmitindo ela toda, juntando a força de cada uma dessas fibras musculares. Aqui é uma fibra muscular, uma célula, né? Aqui outra fibra, ou seja, outra célula. Aqui outra, aqui outra, aqui outra, né? Aqui você tem um desenho mostrando as fibras, tá vendo? Isso aqui é uma fibra, aqui é outra, com cortes de diferentes alturas para você entender como é a estrutura 3D aqui. Né? Então, você tem aqui a força da contração de cada uma dessas fibras, né? E cada fibra dessa, a contração dela é devido a muitas miofibrilas, né? Que são organelas dentro da fibra muscular. As miofibrilas são organelas. A fibra é a célula, né? E você tem aqui a energia, a força, né, da contração de todas essas fibras, de todo esse conjunto, aplicada a um ponto só aqui no tendão. Quem é que junta toda essa força e coloca toda num tendão? Um tecido conjuntivo, classificado em três grupos: o grupo epi, peri e endo. Então vamos ver isso aqui nessa estrutura. Veja, aqui, ó, essa estrutura mais espessa, né, onde tem essas bolinhas com esse skin, está representando o que aqui? Uma membrana basal, está representando aqui um tecido conjuntivo, o epimísio. Tá vendo? Esse epimísio aqui, ó, que fica aqui, ó, que pega toda o nosso conjunto muscular inteiro aqui, ó, tá vendo? Né? Olha aqui, ó, esse corte foi tirado desse músculo aqui, ó. Então, o que vai envolver todo o músculo é o epimísio. Então, é uma
a porção mais espessa de tecido conjuntivo, né? É uma membrana basal mais espessa que vai revestir todo o fuso muscular, né? E esse epimício, ele envolve vários perimícios. Aqui é um perimício, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, aqui 5, né? 5 perimícios, né? Aqui ele está fazendo um corte para você ter uma visão de profundidade, né? Você tem um perimício com várias fibras, aí aqui cortou isso aqui, essa fibra. Essa fibra ela está aqui embaixo, está subindo, né? E aqui dentro as estriações, as miofibrilas, né? Então você tem aqui, ó, o perimício, essa região aqui, ó, essa região aqui é o perimício. Ele está cercando várias fibras musculares. O epimício pega 1, 2, 3, 4 perimícios. E cada perimício pega vários endomícios. E o que é o endomício? O endomício é quando envolve uma única fibra muscular. É um tecido conjuntivo que envolve uma fibra muscular. Então, se você tem uma fibra muscular aqui, ela é toda cercada por endomício, entendeu? Então você tem aqui o endomício envolvendo uma fibra, outro endomício envolvendo outra, né? Essa ligação entre os vários endomícios aqui, ó, cercadas por um perimício, cercadas por um epimício, faz com que toda a força da contração muscular seja aplicada a um ponto só. Por isso que a gente fala que ele organiza a contração muscular. Imagina se num estralar de dedos você perdesse esse tecido conjuntivo aqui. Você não tivesse mais o endomício, o perimício, nem o epimício. As fibras musculares, a força da contração dessa fibra não ia ser somada à força dessa, porque elas iam contrair de forma independente, uma ia se deslizar em relação à outra. Mas do jeito que está aqui, não. Quando a força que essa contrai se soma a força a essa, se soma a força dessa, se soma a força dessa e de todas as demais. E essa união de força se dá por onde? Por esse tecido conjuntivo aqui. Tá ok? Que a gente denomina de endo, peri e epimísio. Ok? Aqui é uma fotomicrografia mostrando, ó, olha como o epimísio é bem mais espesso, né? Aí você já tem aqui o perimício e você tem aqui nas setinhas, ó, aqui o endomísio. Esse endomísio, né, ele tem a membrana da célula muscular e o tecido conjuntivo em volta, né? Como você está vendo aqui, ó, como você viu aqui nessa imagem, ó. Aqui você consegue ver só o tecido conjuntivo, você não vê a membrana da fibra, né? Aqui talvez seria a membrana da fibra, esse risquinho aqui, ó, né? Seria a membrana da fibra. E por fora da membrana o tecido conjuntivo. Na fotomicrografia fica desse jeito. Epi, peri, endo. Tá aqui, ó. Endo, peri, epi. Mísio. Tá ok? Aqui é para mostrar uma imunohistoquímica da laminina. Laminina é uma glicoproteína que existe dentro do tecido conjuntivo, né? Lembra que o tecido conjuntivo é formado por fibra colágena e substância fundamental. Dentro da substância fundamental você tem o que? Glicoaminoglicana e glicoproteína. Né? A glicoproteína, uma delas é a laminina. Então, uma imunohistoquímica de aminobenzidina, ou seja, marcou de marrom. Tudo que é marrom aqui é laminina, é tecido conjuntivo, certo? É o tecido, então você tem o marrom direto. Aqui é um nervo que também tem, a laminina também tem o tecido conjuntivo envolvendo, né, dando estrutura para o nervo, mas esse nervo é próximo à aula. Vamos focar aqui, ó, isso aqui é uma fibra muscular, aqui é outra, né? E toda essa parte marrom que você está vendo aqui, eu estou passando o mouse, é o quê? É mostrando para você que existe a laminina, porque é uma imunohistoquímica. O que significa isso, professor? Significa que é um jeito de você marcar de marrom somente o lugar onde existir a proteína chamada laminina. Aqui no meio, por exemplo, não tem laminina, então não fica marrom. Né? Então é um tipo de coloração específica, que colore, que marca, que pinta somente um único tipo de estrutura, uma única proteína que você deseja. Você faz lá um anticorpo contra aquela proteína, então, através dessa técnica, você vai conseguir corar somente aquela estrutura. Então, isso aqui é para demonstrar a presença do tecido conjuntivo em volta das células, né, das fibras musculares. E aqui é uma foto com os vasos, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um vaso. Tudo isso aqui que você tá vendo pretinho aqui são vasos sanguíneos, tá vendo? É uma coloração que dá para você ver os vasos sanguíneos. Os nossos músculos, eles são muito irrigados, né? É por isso que você não deve fazer exercício físico depois que você come. Porque você faz exercício físico, ó, você provoca vasodilatação aqui, aumenta o volume sanguíneo aqui nos músculos para fornecer energia para o músculo. Isso é um reflexo natural dos vasos sanguíneos. Eles respondem à atividade muscular, provocando uma vasodilatação.
Então você tem um aumento de volume em todos os vasos de todos os músculos que estão fazendo força quando você está correndo, por exemplo, depois de comer um prato de macarronada. Acontece que essa dilatação também está acontecendo no seu aparelho digestivo, quando você acabou de comer uma macarronada, está absorvendo a comida. E aí, se você tem uma vasodilatação abdominal, uma vasodilatação muscular, né, alguma outra parte da região da sua cabeça vai ter que ter uma vasoconstrição, porque o volume tem que continuar constante, né? E essa parte que vai ter a vasoconstrição ou uma queda de pressão é o cérebro. E aí você desmaia, convulsiona. E se estiver dentro d'água, meu filho, bau, bau, tá bom? Então, antes de comer e querer atravessar a lagoa nadando, lembra dessa imagem aqui, certo? Aqui é para mostrar um corte transversal. Então, isso aqui é uma fibra muscular, aqui é outra fibra muscular, aqui é outra, né? Note que no corte transversal você percebe os núcleos sempre na periferia, tá? Periférico. Por quê? Porque é muscular esquelético. Quando esquelético, o núcleo é periférico. Aqui é longitudinal, aqui tem uma fibra, aqui tem outra. O longitudinal é legal para você ver o quê? As estriações. Olha como você percebe as estrias no longitudinal e não percebe essas estrias no corte transversal. Né? Aqui são os retículos endoplasmáticos, né? Já a gente vai ver já eles que são responsáveis aqui para liberar o sinal, o cálcio, para fazer a contração muscular, certo? Uma coisa curiosa aqui, ó, você está vendo que uma fibra é maior, outra é menor? Quando você faz musculação, ó, essa fibra aqui fica desse tamanhozão aqui, ó. Porque você provoca lesão, a hora que ela vai recuperar, produzir novos, ela acaba produzindo mais um pouco do que precisa. É como se você derrubasse um quarto da tua casa e teu pai mandasse na hora de construir levantar a parede, mandasse levantar duas paredes. Né? Aí você, com o passar do tempo, essa fibra que você destruiu, ela é substituída por uma outra fibra maior. E aí, quando faz musculação, essa fibra que era desse tamanho vai ficar desse tamanho, aquela desse tamanho vai ficar desse tamanho. E assim você vai aumentando a espessura de cada fibra e você fica todo musculoso, todo fortão. Só não pode tomar bomba, viu? Porque aí complica. Mas não vamos desviar o assunto, né? Vamos focar aqui. Aqui é uma técnica que a gente chama de luz polarizada, para mostrar o músculo, né? Dá para ver as estriações aqui, com certeza, não há dúvida, né? Dá para ver que tem uma parte clara, tá amarelinho aqui, ó, e uma parte escura. Por quê? Porque a luz polarizada é uma luz que ela passa por um filtro que deixa ela oscilando em somente um sentido, né? Tipo norte-sul ou leste-oeste. Né? Ela só vai depois que a luz passa por um filtro de polarização, ela só tem comprimento de onda onde a onda bate lá no sul, no norte, no sul, no norte, ou onda que vai assim, ó, no leste, no oeste, no leste, no oeste. Esse tipo de luz polarizada, não precisa entender muito da física dela aqui não. Ela provoca um efeito quando ela atravessa o tecido muscular. Esse negócio aqui, ó, que você está vendo clarinho, é porque ele deixa a luz passar. O que deixa a luz passar a gente chama de isotrópica. E essa parte escura não deixa a luz passar. O que não deixa a luz passar a gente chama de anisotrópica. Por isso que a gente chama essa parte aqui da fibra de banda A, de anisotrópica. E essa parte aqui de banda I, porque é isotrópica. Isso que deu origem às bandas A e I na estria muscular. Agora vamos ver uma aqui com hematoxilina usina, tá vendo? Dá para você ver aqui ó, a banda, né? A linha Z aqui, né? A linha Z. Aí você tem aqui essa parte mais clarinha, que é a banda I, né? De isotrópica, né? E você tem aqui mais escuro aqui no meio, mais denso, ó, a banda A, que é a banda de anisotrópica, certo? Então você tem aqui, ó, uma banda I, né? Separada pela linha Z. A linha Z separa uma semibanda I e outra semibanda I. E a banda A, que é essa parte escura aqui, ó, de anisotrópica, né? Ela bate certinho com a hematoxilina usina. Mas é claro que é muito mais evidente na luz polarizada. É a luz polarizada que dá o nome a essa banda aqui de A e que dá o nome a essa banda aqui de I. Aqui agora nós temos uma microscopia eletrônica para ver essas bandas. Olha só. Nós temos aqui, ó, olha só, o sarcômero ele vai, né, de uma linha Z até a outra. Ó, né? Você percebe as estriações? Ó, isso aqui é uma estria, isso aqui é outra estria, e assim por diante, certo? A gente está olhando dentro de uma estria só, tá vendo aqui? Né? Essas estrias da miofibrilha são repetições desses sarcômeros. Ó, um sarcômero, aqui para lá outro sarcômero e assim por diante. Né? Então, as estriações da miofibrila se deve à repetição de unidades iguais, chamadas sarcômeros. Você tem um sarcômero aqui, outro sarcômero e assim por diante.
São vários sarcômeros, né? Então, essa estriação aqui, ó, são porque você tem, ó, daqui até aqui um sarcômero, daqui até aqui outro sarcômero, daqui até aqui outro sarcômero, daqui até aqui outro sarcômero, e assim por diante. De linha Z e linha Z, você tem um sarcômero. Bom, então de sarcômero a gente está satisfeito, né? Da linha Z até outra linha Z tem um sarcômero, certo? Né? Nesse sarcômero aqui, né, ele é formado, né, entre essas duas linhas Z e ele separa, né? Uma banda I, aqui é o semibanda I, a banda I está aqui, ó, banda I, e aqui a banda A, certo? Olha o sarcômero, daqui até aqui o sarcômero. Então o sarcômero ele tem metade de uma banda I, olha, ele tem uma semibanda I, uma banda A e outra semibanda I, certo? Linha Z, sarcômero, semibanda I, banda A, semibanda I, certo? E aqui é a linha Z, ok? Então vamos ler aqui para reforçar. Ó. O sarcômero é formado pela parte da miofibrila que fica entre duas linhas Z sucessivas, tá? Uma linha Z aqui, outra linha Z aqui, o sarcômero fica entre essas duas linhas Z, certo? Que contém uma banda A, daqui até aqui, ó, banda A, separado por duas semibanda I, semibanda I, semibanda I, certo? Ok? Vamos ver de novo essa estrutura lá atrás, ó. Ó, linha Z, linha Z. Então, daqui até aqui é um sarcômero. Aí você tem uma semibanda I, uma banda A e uma semibanda I. Ok? O que acontece é que esse sarcômero, ó, sai daqui da linha Z, ó, a molécula de actina, ó, e ela vai até aqui, ó, no meio, né, na extremidade perto da banda H, que fica aqui no meio da banda A. Ó. A actina ela vai da linha Z até perto da banda H. E a miosina? Então aqui é outra actina, a linha Z aqui é uma actina. Então esses filamentos fininhos aqui representam o quê? A actina. Tá vendo? Representam a actina. Você está vendo elas aqui, ó. Ela está passando aqui, ó. Aí ela entra aqui no meio. Aqui no meio você não vê ela, por quê? Porque aqui no meio tem a miosina, ó. Daqui até aqui tem a miosina. Por isso que esse é mais escuro. Porque você tem a actina, que é aqui, com miosina junto. E aqui no meio? Aqui no meio é um pouquinho mais escuro que aqui. Por quê? Porque a actina é um filamento mais grosso. Ó. Tá vendo que eu desenho um bastão mais grosso para miosina do que para a actina? Ó. A actina, ela pega daqui, ó, do final entre uma banda I e outra. Ó. Entre uma banda, o final de uma banda I e o início da outra banda I. Vai de fora a fora, ó, a miosina. Certo? Perceba que o que está ancorado na linha Z é a actina. E a contração muscular se dá no deslizamento da miosina com a actina, ou seja, essa actina aqui, ela tem umas cabecinhas aqui, ó. A hora que ela contrai, ela puxa para cá, ó. Ela encurta esse sarcômero, ó. A cabeça da miosina está aqui, ó, ela puxa para o centro, tá vendo? Ó? Ela puxa para o centro. A hora que ela puxa, a linha Z ela encurta, ela vem mais para cá, ó. E aqui a linha Z também vem mais para cá. Então, na contração muscular, você tem um encurtamento do sarcômero. Aí encurta esse sarcômero, encurta esse outro, encurta o outro, encurta o outro, encurta todos os sarcômeros ao mesmo tempo, certo? Então a contração muscular se dá, né, pelo deslizamento da miosina sobre a actina. Como a actina está presa na linha Z, ela puxa a linha Z e encurta o sarcômero, tá ok? Bom, mas para essa contração acontecer, vão aparecer novos personagens na nossa história aqui. Quem são os outros personagens? Olha aqui, ó. Aqui, ó, esse saquinho aqui é um retículo sarcoplasmático. Coloquei RE de retículo endoplasmático só para você situar. Retículo endoplasmático liso ou retículo sarcoplasmático, né? Por quê? Por que sarcoplasmático? Porque no músculo você tem um nome específico para as organelas. O retículo endoplasmático liso aqui chama-se retículo sarcoplasmático. E você está vendo aqui, ó, dois deles, ó. Tem um aqui e tem outro aqui, ó. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. E o que tem aqui no meio dos dois? É um chamado túbulo T. O que é esse túbulo T? O túbulo T é um pedaço lá da membrana plasmática, que aqui chama sarcolema, que penetrou, como se fosse um buraco mesmo, assim, ó. Fez um furo, penetrou a membrana plasmática, se voltou para dentro, assim, ó, fez um tubo. E entrou aqui em contato com o retículo sarcoplasmático. Já a gente vai ver que isso é muito importante para controlar a contração muscular. Por quê? Porque o impulso nervoso vai chegar na miofibrila pelo túbulo T. Por quê? Porque o túbulo T é o quê? Ele é membrana plasmática. Quando chega o impulso nervoso, que é um negócio que anda na membrana plasmática, o impulso nervoso, para quem não sabe, impulso nervoso é uma variação de voltagem que se propaga na membrana.
na membrana citoplasmática. Nesse caso aqui, na membrana citoplasmática do músculo esquelético, né? Que a gente chama de sarcolema. Essa variação de potencial, né, esse impulso nervoso, vai se propagando pela superfície da fibra, só que ele não fica na superfície. Porque se ele ficasse ali na superfície, a fibra ia contrair as miofibrilas de fora, depois as de dentro. E assim mais para de dentro, mais para de dentro. E a contração se dava não ao mesmo tempo toda a fibra, e sim primeiro as miofibrilas de fora, depois as de dentro. Aqui, esse túbulo T não. Esse túbulo T aqui, ó, o que está por fora penetra na fibra muscular. Penetra vários tubos, como se fossem vários furos, assim, vários canudinhos entrando assim na fibra muscular, levando o impulso nervoso para onde? Para esses retículos aqui, ó. Esse retículo libera o cálcio que ele libera faz acontecer até a contração muscular. Então, como tem vários tubos, o impulso nervoso entra por vários lados naquela fibra muscular e afeta ao mesmo tempo vários retículos sarcoplasmáticos que liberam cálcio e provocam a contração muscular. Tá bom? Já já a gente vai ver mais detalhes dessa estrutura aqui, ó, né? Esses três caras juntos aqui, ó, o pedaço de membrana plasmática, a gente chama de túbulo T, que está aqui no meio, e o retículo endoplasmático, os três juntos, eles são chamados de tríade, né? Você tem eles, ó, aqui, 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 né? Aqui, aqui, aqui. Você tem eles espalhados por todos os lugares. Por quê? Porque aqui, ó, imagina que veio lá do céu, lá de fora, veio um túbulo T aqui, ó. Ele passa aqui e dispara aqui. Ao mesmo tempo tem outro que passa aqui e dispara aqui. Tem outro que para aqui e dispara aqui. Então a contração aqui, aqui, aqui é tudo praticamente ao mesmo tempo. Aqui para você entender melhor, ó, um desenho, né? Para mostrar a estrutura, aqui é um desenho, né, um esquema. Você tem aqui, ó, você pega um pedaço aqui do músculo, né, que a gente chama de fascículo, né, um pedaço do músculo, que é feito de várias fibras. Ó. Cada canudinho desse aqui é uma célula muscular, é o chamada fibra muscular ou célula muscular. Né? Podia ser, por que põe um nome específico? Ó? Só para confundir vocês, para fazer vocês sofrerem. Então vamos lá, aqui é a fibra muscular, né? Entendeu? Aqui é uma fibra muscular, é uma célula muscular. Mas isso aqui dentro, isso aí são umas organelas, chamada de miofibrila. Isso aqui é miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila. São organelas da célula. A fibra é esse tubinho aqui, é a célula, certo? Então vamos lá. E você percebe que essa miofibrila é formada por uma repetições, ó, de sarcômero. Aqui um sarcômero, aqui outro sarcômero, aqui outro sarcômero. Vamos olhar então essa unidade que se repete aqui, chamada de sarcômero. Ó. O sarcômero é uma linha Z até outra linha Z. Né? E o sarcômero, né, ele vai de uma linha Z a outra linha Z. E aqui você tem entre cada sarcômero vai ter uma semibanda I, uma banda A. Aqui, ó, daqui aqui é uma chamada banda H, que não está escrito aqui porque não cabia a letra, mas aqui é H, outra banda A e uma semibanda I. Isso forma um sarcômero. Então está aqui o sarcômero, certo? Agora entenda bem, o sarcômero, ó, a partir da linha Z, você parte aqui nessa parte mais transparente aqui, ó, essa parte aqui, que tem o que aqui? As moléculas de actina partindo da linha Z, ó, ela se ancora na linha Z e parte para dentro do sarcômero. Ó. Isso aqui é tudo chamado, percebe que ele é um risquinho mais fininho? Ele é o chamado de filamento, né, de actina, ele é um filamento fino. E a gente apelida a actina, então, de filamento fino. E a miosina que fica aqui no meio, ó, ela fica presa à quitina, certo? Aqui é a cabeça da quitina. A quitina, né, fica presa aqui no meio. Então, a gente apelidou a quitina de filamento grosso, certo? Então, veja, esse desenho agora vai mostrar se você fizesse cortes transversais. Se você fizer um corte transversal aqui onde só tem um filamento fino, você só vai ver o filamento fino. O que é isso aqui? A quitina, né? Se você fizer um corte aqui, ó, você vai ver só o filamento grosso, que é o quê? A miosina. Aqui no meio, a miosina se prende a outras proteínas, você vê essa cadeia das miosinas presa uma à outra, que é para dar estabilidade à estrutura. Se você corta aqui no meio, ó, você não vai pegar nem filamento fino sozinho, nem filamento grosso sozinho. Essa estrutura aqui é formada por filamento grosso e filamento fino, tá vendo? Ó? Você tem aqui ó, uma miosina, uma actina, outra actina, outra actina, um monte de actina em volta de uma miosina. Você tem aqui outra miosina, um monte de actina em volta. Outra miosina, um monte de actina em volta. Para cada miosina, você tem um monte de actina em volta, tá vendo? Aqui são detalhes estruturais da actina e da miosina. Né? A actina ela é formada de uma molécula globular que se junta uma a outra e forma um colar. E esses dois colares se enroscam um no outro, como se estivesse enrolando assim
dois colares de pérolas, né? Dois colares de pérolas, né? Você tem aqui, é como se estivesse um enrolando no outro, né? E aqui, ó, a miosina tem o formato de um bastão de beisebol, né? Ó, e ela gruda uma na outra. E aqui é a chamada cabeça da miosina e aqui é chamado o corpo da miosina. Tá vendo aqui? Ó? Aqui é o corpo da miosina, aqui é a cabeça da miosina. O corpo da miosina, a cabeça. A miosina também é formada por duas estruturas, né? Agora, a gente tem aqui os detalhes um pouquinho maior, ó, tá vendo? Para cada molécula de miosina, você tem um monte de actina em volta. Se você pegar essa miosina, você vai ter um monte de actina em volta. Se você pegar essa miosina, você tem um monte de actina em volta, certo? Aqui é uma fotomicrografia. Vamos lá, vamos treinar a imaginação agora, hein? Agora o bicho pega. Para ver, entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Bom, a gente sabe, isso aqui é um corte transversal. Então entenda bem, o que é um corte transversal? Um corte transversal, né? Se você tem a fibra longitudinal, você corta ela perpendicular. Por isso que chama transversal, porque você fez um corte perpendicular numa fibra longitudinal. Então imagine que você tem um canudinho, o canudinho está na tua frente assim, você vai lá com a tesoura e corta o canudinho e olha dentro do buraco do canudinho. É o que fizeram aqui, ó. Você está olhando nesse quadro aqui, você está olhando dentro do buraco do canudinho. Isso é um corte transversal, é olhar dentro do buraco do canudinho, certo? Bom, a gente viu, né, as bandas A, né, as bandas I separado pelas bandas a banda H que fica dentro da banda a linha Z, né, que separa o sarcômero. Vamos tentar identificar essas estruturas aqui, só que agora aqui elas estão todas no corte transversal. Então veja bem, primeira estrutura aqui, ó, você está vendo aqui, vamos revisar aqui, ó. Você tem aqui a linha Z, depois você tem a banda I. O que tem na banda I? Só tem a actina, só filamento fino. Depois você tem a banda A. O que tem na banda A? Filamento fino e grosso. E na banda H, que é aqui no meio, só tem filamento grosso, que é a miosina. Na banda A, filamento fino e filamento grosso, certo? E aqui, na banda I de novo, só filamento fino, ok? Então veja bem, ó, se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma célula muscular. Isso que eu estou fazendo, passando o mouse em volta. Estão vendo o mouse? Ó? Aqui, ó, imagina, aqui é uma célula. Ó. Aqui. Aqui já é outra. Tanto essa de baixo quanto essa de cima, eu estou fazendo um corte transversal na onde? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Na onde? Dentro de uma banda I. Por isso que tem a letra I aqui, ó. Porque isso aqui é uma banda I. De uma fibra que nem essa aqui. Imagina, isso aqui é uma fibra muscular. Eu venho com a faca aqui e falo, ya! E corta aqui, ó. Um chinês aqui, ó. O ninja vem aqui e corta. Fap! Mas corta bem na onde? Corta bem aqui, ó. Dentro da banda I. Por isso que aqui está escrito a letra I, porque isso aqui é um corte transversal, né? Eu cortei aqui e olhei aqui para dentro. Aí eu vou ver o quê? Os pontinhos do quê? Eu estou olhando esses pontinhos aqui, ó. Eu estou olhando esses pontinhos aqui, ó. Estou vendo esses pontinhos. Como ali, né? Só tem isso aqui, ó. Eu estou olhando para isso aqui. Isso aqui é a actina pura, certo? Agora a gente vai ver os outros cortes lá naquela imagem, porque aqui no desenho é fácil de entender, né? Quero ver na vida real. Aqui é a fotomicrografia eletrônica. Isso aqui é uma banda I de uma fibra. Aqui é outra fibra, também é banda I. Tá vendo? Ok? Agora, o que você tem aqui? Banda A. Vamos voltar aqui. O que é a banda A? Vamos lembrar. Banda A é essa porção mais escura aqui, ó. Toda essa porção mais escura aqui. Essa porção mais escura, né? Tem duas, né? Num sarcômero tem duas bandas A separadas por uma banda H aqui no meio. Essa banda A, ela tem filamento fino e grosso. Então aqui, se você olhar, tem um filamento grosso, esse cinza em volta é filamento fino. Filamento grosso, essa parte cinza em volta é filamento fino. Então aqui você tem filamento grosso e filamento fino, porque você está onde? Um corte transversal numa banda A. Então isso aqui, ó, isso aqui é uma fibra, é outra fibra. Essa fibra aqui, ó, eu estou cortando ela em que altura? Eu estou cortando ela aqui, ó, na altura da banda A. Qualquer parte que tenha banda A, que seja filamento fino e grosso. E essa aqui é uma outra fibra, tá vendo? Mais ou menos aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Não dá para ver muito bem a separação, mas eu acho que é isso aqui, ó. Separa aqui, aqui, ó. Aqui a separação dela, ó, 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 ó. É que nem ver os russos na guerra lá com a Ucrânia, né? Da foto de satélite. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um filamento. E aqui ele pegou só a banda H aqui, ó, bem no meio da banda H aqui, ó. Pegou o quê? Pegou só os filamentos grossos, tá vendo? Ó? Só tem um filamento grosso.
Percebe que a densidade aqui é menor do que aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem um monte de outras estruturas em volta, né? Aqui não, aqui você só tem os filamentos grossos, né? Só o filamento grosso aqui, é a banda H, certo? E por fim, opa, faltou a linha Z, né? O que é a linha Z? Essa linha aqui, ó. O que é essa linha? Eu tô vários cortes transversais, eu cortei exatamente em cima da linha Z aqui, ó, em cima da linha Z. Você corta em cima da linha Z, tá vendo? Aí aqui, ó, isso aqui, ó, cortei na linha Z, ó. Toda essa estrutura aqui é linha Z, ó. Aqui tem outra célula que está cortada na linha Z, ó. Cortou na onde? Aqui, ó, em cima da linha Z. Quando você corta em cima da linha Z, você tem esse aspecto aqui, certo? Então você tem aqui, ó, linha Z, banda I, mas não é a mesma fibra, viu? Cada um é uma fibra. Aqui é uma fibra, aqui é outra. Só que uma está cortada, as fibras não estão igualzinhas, sabe? Uma está mais para baixo, outra está mais para cima. É normal, elas não combinam de ficar tudo alinhado uma fibra com a outra. Dentro de uma fibra, as miofibrilas, né? Dentro de uma fibra muscular, você tem várias miofibrilas, né? Então você tem aqui essa miofibrila aqui, eu cortei ela na linha Z. Essa outra miofibrila eu cortei na linha I, entendeu? Cada parte dessa aqui, ó, é uma miofibrila, certo? Então, aqui eu tenho uma miofibrila, aqui eu tenho outra miofibrila, né? Aí eu tenho várias miofibrilas, ó, aqui é outra miofibrila, várias miofibrilas dentro de uma fibra muscular, tá bom? Tá ok? Tá claro isso para vocês? Você tem aqui, ó, uma miofibrila que você cortou ela. Isso aqui é uma miofibrila, não é uma fibra, né? Uma fibra é formada por várias miofibrilas. Então pega uma fibra, uma miofibrila só. Aqui tem uma miofibrila que eu cortei na onde? Na porção da banda A, certo? Aqui, ó, bem aqui, ó, onde tem filamento grosso e fino. Aqui o H, tá aqui, cortei na banda H, que é aqui, ó, só tem filamento grosso, só miosina. Aí, que é só a quitina, aqui, ó, perdão, aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, na banda ou aqui, que é a banda I, né? Aqui é a linha Z. Entre uma linha Z e uma banda A, você tem a banda, uma semibanda I. Então, cortou aqui na semibanda I, só reforçando aqui, uma miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila, outra miofibrila, tá bom? São várias miofibrilas aqui. Não dá para ver a fibra, que a fibra é bem maior aqui, tá bom? Dá para ver várias miofibrilas, cada uma numa posição, por isso que você tem vários cortes transversais, né? Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, chora, né? Porque não é fácil, não. Vamos lá, então. Agora, vamos ver essa mesma outra estrutura, só que agora com esquemas, para você entender o mecanismo da contração muscular. Veja, representados pela letra G aqui, ó, estão o quê? As moléculas de actina. Actina G. Quando elas se juntam e formam esse colar aqui, ó, elas recebem o nome de actina F. Então, o que é uma actina F? É um monte de actina G grudado uma na outra, formando um colar de pérolas, né? Só para você recordar, vamos ver de novo o colar de pérolas aqui atrás, ó. Ó o colar de pérolas aqui, ó. Aqui o colar de pérolas. Actina G, actina F. Tá vendo esse mesmo desenho agora? Um pouco mais com um aumento maior, né? Ó, tá vendo aqui a actina G, aqui ela se polimeriza, né? E ela tem lado, sabe? Ela tem polo e ela sempre se encaixa nessa ordem, mas para a gente aqui não importa muito isso não. Só para você saber que não é aleatório, né? Como se fosse um círculo, duas bolas que pode se juntar por qualquer lado. Não, elas têm um polo, tipo polo norte e sul, encaixa o norte do sul, uma com o sul da outra e assim por diante, né? Quando elas vão se polimerizando. Para formar o que? A polimerização da G forma a actina F. Veja, como você está vendo que são dois colares, né? E eles estão formando uma hélice, né? Entre um colar e outro fica um sulco. Esse sulco é ocupado por uma proteína chamada tropomiosina. A tropomiosina é esse filamento aqui que é duplo também, ó. Esse aqui junta com esse, junta com esse, junta com esse e vai formando o filamento de tropomiosina. E essa tropomiosina, ela fica bem no sulco, bem no meio dos dois colares de pérola, entre as moléculas de actina, certo? E para cada molécula de tropomiosina, você tem uma outra molécula que chama troponina. Essa troponina aqui, ó, ela fica presa, né, na tropomiosina. Então, ó, essa aqui, ó, fica presa na tropomiosina, né? Se você prestar atenção, ó, essa tropomiosina tem 3 subunidades. Uma subunidade que se chama T porque ela está presa à tropomiosina.
Então, essas três juntas recebem o nome de troponina. Troponina é o conjunto das três. Então, você tem a subunidade T da troponina que se prende à tropomiosina. Por isso que é T, porque se prende à tropomiosina. A subunidade C, por quê? Porque aqui vai se prender o cálcio. O cálcio vai se prender à subunidade C da troponina. E aqui a subunidade I, por quê? Porque essa porção é que fica inibindo a reação entre a miosina e a actina. Ela fica no sítio, ela fica escondendo o sítio de ativação da actina, certo? Então vamos ver como é que funciona isso na contração muscular. Veja, você tem aqui o filamento de miosina, você tem aqui o filamento de actina, certo? No sulco, entre uma cadeia e outra de actina, você tem a tropomiosina. Presa a tropomiosina, você tem aqui a subunidade T da troponina, a subunidade C que vai receber o cálcio, né? E a subunidade I, que está impedindo a cabeça da miosina, que já está presa ao ATP, que já está presa à ATPase e que precisa só de um cofator chamado cálcio para se ligar aqui na molécula, no receptor, perdão, para se ligar aqui no receptor do troponina C, o cálcio se liga aqui na receptor da troponina C, muda a conformação dessa troponina, deslocando a tropomiosina, tirando ela de cima do sítio, né? Olha só, tá vendo aqui? Ela deslocou. Quando ela sai do sítio, então a cabeça de miosina interage com a actina, provocando um movimento que é mantido pela energia do ATP que é quebrado, porque você quebra o ATP em ADP mais I, mais fosfato inorgânico, libera energia e essa energia é usada para fazer o que? O movimento. Ó. A cabeça que estava a 90 graus, tá vendo? Agora ela deu uma esgueada para cá. Ó. Tá? Ela puxou para cá. Esse movimento mantido por essa energia puxa toda a molécula de actina. E isso provoca um encurtamento do sarcômero, porque são milhares dessas cabeças fazendo isso ao mesmo tempo. Né? Para você voltar à situação de repouso, você precisa devolver as duas coisas que saíram do lugar aqui. Ó. Percebe que aqui não tinha cálcio, aqui estava em repouso. E aqui tem cálcio. Quando eu remover esse cálcio é reabsorvido, ele é reabsorvido novamente para dentro do retículo sarcoplasmático. Lembra? O retículo sarcoplasmático, que é um retículo endoplasmático liso que guarda o cálcio, ele volta, quando esse cálcio voltar para o retículo, né? E a molécula, aqui ó, só tem a molécula de ATP. A molécula de ATP pegar fosfato inorgânico e você tem ligar a molécula de ATP. Ó. Aí você vai ter a molécula de ATP de novo ligada, sem cálcio, aí o músculo volta para o relaxamento. Quando existe uma coisa que chama rigor mortis. Quando a pessoa morre, né, ou qualquer organismo, né? Quem nunca viu um animal morto na beira da rua, todo duro, assim, todo esticado. A gente sabe que o cadáver ele fica todo rígido, né? Depois de um certo tempo. Por quê? Porque, veja, ele, com a decomposição, ele libera o cálcio. Né? Ele liberando o cálcio, essa cabeça de miosina aqui, ó, ela contrai, né? Ela puxa para cá, e só que isso vai acontecendo bem devagar, você não vê, não é de uma vez. Por isso que você não vê o cadáver se mexer. Mas ele vai se contraindo bem aos poucos. Né? Ele contrai, só que ele não volta. Por quê? Porque quem está morto não fabrica ATP. Então não tem ATP para voltar para o relaxamento, por isso que forma o rigor mortis, que a degradação do retículo sarcoplasmático libera o cálcio liga aqui, isso aqui contrai e fica contraído. Por isso que muitas vezes, quando você pega quando um cadáver é encontrado numa cena de acidente, que já está ali há algum tempo, você às vezes tem que quebrar o braço para botar no caixão, porque é tão rígido que é essa contração muscular, esse rigor mortis. Aqui é para mostrar o sistema de túbulo T e de retículo sarcoplasmático. Veja bem, isso aqui é uma fibra muscular. Né? Você está vendo aqui o tecido conjuntivo, com as fibras reticulares do tecido conjuntivo, né? Que envolve, né, o endomísio, você está vendo aqui. Embaixo do endomísio tem aqui ó, o sarcolema, que é a membrana plasmática. Está vendo que a membrana plasmática tem esses buraquinhos? Esses buraquinhos são o quê? São voltas da própria membrana que entram. Esse tubo aqui ó, é a membrana que está entrando na célula, tá vendo? E formando esse canal aqui, eu disse, esses canais, esses tubos aqui, entendeu? E esses tubos, eles encontram quem? Tá vendo aqui, ó, de um lado retículo, túbulo, retículo. Isso aqui chama-se tríade. Outra tríade aqui, ó, túbulo, que é a membrana plasmática, penetrando, né, um tubo da membrana penetrando na célula, encostada num retículo sarcoplasmático, encostado em outro. Então, isso aqui é chamado de tríade. Como funciona?
Quando o impulso nervoso chega na membrana, além dele se propagar para frente, ele se propaga para dentro, porque ele segue o tubo aqui. Ó. Conforme ele vai se propagando para dentro, ele vai provocando a abertura de canais de cálcio nesse retículo aqui. Ó. E esses canais de cálcio vão provocando a contração ó, desse sarcômero, desse outro, desse outro, desse outro, desse outro, desse outro, desse outro. Como isso é muito rápido, né? A velocidade, né, de propagação aqui, né, é 100 metros por segundo do impulso nervoso. Então, você tem uma velocidade muito rápida. 100 metros por segundo é um quarteirão em um segundo. É uma velocidade muito alta. Então, essa propagação aqui para dentro da célula é muito alta. E a célula é uma coisa bem pequenininha. Então, a velocidade é alta, uma célula é uma coisa mais pequenininha, isso fica quase que instantâneo, né? Tum, tum, tum. É o The Flash aqui, né? Aí esse pulso se propaga muito rapidamente e provoca abertura e liberação do cálcio quase que simultaneamente, provocar a contração de quase todos os sarcômeros de forma simultânea. Entenderam? Então, você tem dois aspectos importantes na contração muscular. O primeiro deles é o endomício, perimício e epimício, que faz o quê? Que junta a força de todas as fibras musculares num ponto só, que é lá no tendão do músculo. Então você tem aqui uma organização espacial. E você também tem uma outra estrutura, que são os túbulos T e as tríades, né, associado aos retículos sarcoplasmáticos, para fazer com que a contração aconteça no mesmo tempo. Então você tem uma estrutura em relação ao espaço, que é o tecido conjuntivo, que organiza a força, né, como se fosse um vetor, que organiza a força no espaço, e o retículo sarcoplasmático, junto com o túbulo T, que organiza a força no tempo. Então você tem uma organização de tempo e espaço. Né? A organização no espaço são as estruturas do tecido conjuntivo, peri, epi, né, e endomício. E a estrutura do tempo, para fazer com que todas as fibras se contraiam ao mesmo tempo, são o quê? Os túbulos T e os retículos sarcoplasmáticos. Ok? Aqui são fotomicrografias eletrônicas mostrando o túbulo T. Né? Aqui é o túbulo T na fotomicrografia eletrônica. E aqui está mostrando as tríades, tá vendo? Aqui, ó. Né? O que é isso aqui, ó? Ó? Parece um cabeludinho escuridinho aqui, ó. Outro cabeludinho escuridinho aqui. Aqui no meio o que? É um túbulo T. O que você pensou que fosse? Só tem uma coisa nesse mundo que é desse jeito aqui, ó. Escurinho, escurinho e branquinho no meio, ó. Tá vendo? O quê? O quê? O que pode ser disso aqui? Só pode ser uma coisa, meu filho. Uma tríade. Não tem como ser isso aqui ser outra coisa. Isso aqui só pode ser uma tríade. Isso aqui é um retículo endoplasmático cheio de cálcio para provocar contração muscular. Aqui é outro. E aqui no meio um túbulo T. O que é um túbulo T? O túbulo da membrana. Entendeu? Escurinho, escurinho. Rachinho branquinho. O que é? Tríade. Não tem outro nome. Ok? Aqui só para destacar duas proteínas, a desmina e a distrofina, que estão associadas aqui com a distrofia muscular. Né? São proteínas, né, que fazem parte dessa estrutura. Né? No caso da distrofina e da desmina, né, elas prendem as miofibrilas à membrana e prendem a miofibrila uma à outra. Né? A desmina, a miofibrila umas às outras, e a distrofina prende essas miofibrilas todas na membrana. A distrofia muscular, percebeu-se que a pessoa não tem um gene para distrofina. A ausência da distrofina provoca a distrofia muscular. O conceito agora de unidade motora, né, é quando você tem um terminal nervoso aqui, ó, ele se abre, né, para encostar no músculo. Ó. Como que isso funciona? Você tem aqui ó, uma fibra, uma célula muscular, outra fibra, outra célula muscular, outra fibra, que é outra célula muscular. Quando esse sistema nervoso dispara aqui, ele contrai toda a fibra, porque ele propaga pela membrana, propaga o impulso nervoso, né? A fibra muscular, a membrana dela vai propagar o impulso nervoso que recebeu pelo nervo aqui. Então vem a eletricidade aqui, ó, o impulso nervoso. Aí o impulso nervoso, quando ele chega aqui na membrana, ele tanto vai para dentro pelo túbulo T, como ele vai para frente, sozinho. E você tem essa fibra toda se contraindo. Aí você tem aqui chamado uma unidade motora. Ó. Isso aqui, ó, um nervo, uma fibra muscular. Um nervo, uma fibra muscular. Isso é uma unidade motora. Certo? Vamos olhar essa unidade motora mais de perto aqui. Ó. Veja, você tem aqui o nervo, né? E você tem aqui a mielina. Quando chega aqui no final, a mielina dá uma abertura aqui e aqui o axônio ele abre, ó. Ele abre. Aí essa reentrância que tem aqui é uma morfologia, né, da chamada placa motora.
né? Aqui, ó, né, você tem o quê? Um aumento da área de contato. E no final de um axônio tem o quê? As vesículas sinápticas, né? Que vão fazer o quê? Vão jogar nesse espaço aqui, essa parte que você está vendo preta é um espaço. Depois, onde você está vendo o roxinho aqui, você não percebe, mas aqui, ó, tem, não está desenhado aqui, mas aqui tem os receptores para esse neurotransmissor, está dentro dessa bolinha aqui, ó, que está dentro da vesícula, né? O neurotransmissor aqui é a acetilcolina, ele atravessa esse espaço, liga no receptor de acetilcolina, o receptor de acetilcolina é um canal dependente de ligante, ou seja, ele abre e deixa entrar sódio e despolariza, né? Ou seja, aí propaga o potencial de ação, propaga pelo túbulo T, ó, aqui é túbulo T, e esse potencial de ação se propaga tanto para frente, né, levando para frente na fibra, quanto para dentro, pelos túbulos T. Né? E conforme esse potencial se propaga, ele passa na tríade, ele encontra o retículo endoplasmático e provoca a abertura dos canais de cálcio. O cálcio vai lá e liga na troponina C, né? Provocando então ali a contração muscular, certo? Uma coisa interessante, o curare que os índios usam para pescar é uma substância que entra aqui ó, nessa fenda e bloqueia a sinapse, né, o receptor de acetilcolina fica ocupado pelo curare. Então, a hora que a acetilcolina chega, fala, ué, chegou atrasado, Fei. Você chegou atrasado. Você combinou com a mina, demorou, tô aqui de boa. Você pode voltar, não tem espaço para você aqui não. Então, a acetilcolina chega aqui, ó, ela não encontra o receptor dela, está ocupado. Então, não tem a sinapse muscular. Por isso fica polarizado, né? O peixe fica sem nadar, fica boiando lá, o píndio vai lá e pega ele, né? Isso é usado para isso bloqueia toda a parte motora. Mas olha que interessante, não bloqueia a parte aferente, não a pessoa que for aplicado curare nela, ela não vai conseguir mexer os braços, músculo nenhum, mas ela vai conseguir ver e vai conseguir sentir tudo. Por quê? Porque ela não está bloqueando as sinapses aferentes, está bloqueando só as sinapses eferentes, só a parte motora. A parte sensitiva está normal, né? Tem até um filme que o cara usa esse curare aqui para provocar o assassinato da esposa, né? Ele dá curare para ela, infelizmente, é quem que faria isso? Um cientista, né? O cientista no filme é sempre o cara do mal, não sei por quê. Aí o Harrison Ford, claro, do filme, não lembro o nome do filme, mas era o Harrison Ford. Ele pega e coloca a mulher dele na banheira e dá curare, né? E ela fica acordada, então ela sente tudo. Só que ela só olha para ele, ela não pode fazer nada, que ela tá bloqueada, né? A múscula aqui tá bloqueado, né? E aí ele bota a banheira para encher e vai embora. A banheira vai encher, ela vai morrer afogada. Né? Não vou contar o que vai acontecer, você vai lá ver o filme. Né? Quando você fica também entubado, eles colocam drogas que bloqueiam esse receptor aqui também. Ó. Por quê? Porque o seu tórax ele tem que relaxar para que a própria máquina venha a inflar o seu tórax e a desinflar o seu tórax, sem o seu músculo contrapor esse movimento. Por isso que eles colocam esses bloqueadores neuromusculares, por isso o cara fica pagadão lá, não mexe músculo nenhum. Né? E isso cria uma série de problemas, né? Depois que você tira do tubo, né? Primeiro que você não contraiu, você tem atrofia muscular, e esses receptores aqui, como eles não são ativados, eles sofrem endocitose, né? E você perde eles, né? Quando eu saí do coma da Covid, eu não conseguia comer. Eu colocava arroz no garfo assim, não chegava na minha boca, porque eu tremia muito. Porque você perde a capacidade de movimento fino, porque você perde muito desses receptores aqui. Ele fica muito tempo bloqueado, a própria célula faz a endocitose deles. Tá ok? Aqui é um outro conceito de unidade motora que é a sensibilidade. Veja, a sensibilidade perto da região dos olhos, para cada fibra muscular você tem um nervo. Outra fibra muscular, outro nervo. Você tem um para um, tá vendo? Então é uma região muito sensível. Já no quadríceps, por exemplo, no músculo da perna, para um nervo só você tem um monte de fibra muscular. Porque você não tem necessidade de ter um nervo para cada fibra muscular no quadríceps. Porque você quer ali que contraiam todas ao mesmo tempo. Você não fica contraindo. Olha lá, ele piscou piscou o quadríceps. Você não pisca o quadríceps, né? Você não tem movimento fino do quadríceps para indicar seu comportamento. Então o quadríceps, uma vez que ele contrai todo, porque ele quer fazer força, quer te tirar do lugar ali. Então é uma situação de luta ou fuga, por exemplo. Então é interessante, a vantagem adaptativa é que um nervo, um único sinal provoca a contração de muitas fibras, né?
e quanto que no rosto não, né? Quando o cara é um mau autor, né, um mau ator, né, o pessoal fala, o cara tem sempre a mesma cara, é porque ele não deve ter muita a unidade motora no rosto, né? O rosto dele deve ser desse jeito aqui, ó, igual o quadríceps, tá sempre contrai, faz sempre o mesmo movimento. Brincadeira besta, né? Piada idiota. Bom, agora tem duas estruturas aqui importantes para você entender o movimento do músculo. O primeiro, né, esses chamados proprioceptores, são receptores, né, são sensores que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso possuem para saber se o seu músculo está, por exemplo, nesse caso aqui dos intrafusais, é para saber a distensão. Para saber se você fechar o olho, você sabe se o seu braço está dobrado ou está esticado. Se você encurtou o músculo ou não. Como é que você sabe? Você sabe por causa desse mecanismo aqui. Ó. Ele consegue detectar se o músculo está esticado ou encurtado. Então, ele é um propriocepção. Ele, com o olho fechado, você sabe se o braço está dobrado ou está esticado. Né? Mas você não sabe, por exemplo, se ele está dobrado ou esticado, segurando uma coisa leve ou uma coisa pesada. Para você saber se precisa de uma coisa leve ou pesada, você precisa de outro receptor, que é o tendíneo. Aqui, esse tendíneo ele fica no tendão. Os intrafusais ficam dentro do músculo. E o tendíneo, como o nome já fala, fica tendíneo, fica no tendão. Se você estiver segurando uma bola de boliche ou uma bola de ping-pong, a pressão no seu tendão, a tensão no seu tendão será bem diferente. Isso é detectado por esses sensores que ficam no tendão. Né? E assim você tem noção se você está segurando alguma coisa muito leve ou alguma coisa muito pesada. Porque você consegue saber se está sendo colocado pouca ou muita pressão, pouca ou muita tensão, que é a melhor palavra, tensão no seu tendão. Certo? E por último, os dois tipos de fibra muscular, né? O do velocista e do maratonista. Né? Maratonista é um cara aeróbio. Velocista não respira. Se você prestar atenção nas Olimpíadas, naqueles 10 segundos lá, que os caras saem correndo para ver quem que é o homem mais rápido do mundo em 10 segundos, menos de 10, né? Eles correm 9,70, 9,50, né? Eu não sei como é que está o recorde agora. Preste atenção, eles não respiram. Eles correm os 10. Alguém aguenta ficar 10 segundos sem respirar? Todo mundo aguenta, mesmo correndo. A gente vive de boa 10 segundos sem respirar. Não fica uma hora, né? Mas 10 segundos fica. Então, os exercícios que são de muita velocidade, eles são anaeróbios, certo? Eles não precisam de oxigênio. É a pessoa que faz esse exercício, não está assim, ó, procurando ar, entendeu? Ele consegue fazer sem o oxigênio. Já o maratonista precisa sempre, continuamente, do oxigênio, certo? Essas diferentes características diferenciam no tipo da estrutura da fibra muscular. A fibra muscular que a gente chama de vermelha é uma fibra muscular que tem muito uma proteína chamada mioglobina, que é vermelha. Essa proteína é vermelha. Por isso você enxerga aquela fibra muscular de cor vermelha, olho nu. Certo? Já a fibra que não tem mioglobina, porque tem o quê? Tem um monte de enzima para a realização da glicólise. Para quem não lembra, a respiração anaeróbia chama-se glicólise. Pega a molécula de glicose, quebra no meio. A molécula de glicose tem 6 carbono, você quebra ela no meio, vira duas moléculas de piruvato, e esse piruvato é convertido em ácido lático. Eu não preciso de oxigênio. Eu fabrico só 2 ATPs, mas eu não preciso de oxigênio e está liberada energia. Então, as fibras brancas, elas têm muitas enzimas para fazer glicólise dentro delas. Já as fibras vermelhas têm muita mioglobina. E a mioglobina, ela guarda oxigênio para dar oxigênio para o maratonista, entendeu? Então, se você treinar uma pessoa, se você fizer treinamento aeróbio, você vai desenvolver, né, a sua morfologia das suas células vão mudar. Ah, professor, eu sou sedentário. Você vai ter, naturalmente, geneticamente, você vai ter uma proporção de uma e da outra. Na época da Guerra Fria, que as Olimpíadas era a principal propaganda e uma forma de guerra também entre as superpotências, era muito comum, tanto nos Estados Unidos quanto na Rússia, né, os países tanto de um lado quanto do outro, eles faziam teste com os adolescentes logo no início da puberdade ou na infância para perceber, através de testes físicos, se ele tinha mais tendência a ser um maratonista ou um velocista. Naturalmente, você já nasce com uma tendência ou com outra. Né? Ou a pessoa tenha meio a meio cada um. Então, se você fizer um teste histológico, também dá para você perceber, você vai ver que as fibras são diferentes. Mas você, independente de como você nasce geneticamente, você pode treinar. E se você fizer treinamento aeróbio, o que vai acontecer? As suas células vão começar a armazenar a mioglobina. Se você fizer anaeróbio, se fizer muita academia, você não vai ter mioglobina, você vai ter muita fibra branca.
porque você faz muito exercício anaeróbio na musculação, na academia, certo? Então, fazer correr grandes distâncias ou fazer muita força na academia vai mudar a morfologia das suas células, certo? Então, a branca é para movimentos rápidos, anaeróbios, né? E a vermelha é lenta, também chamado tipo 1, vermelha ou tipo 1, branca ou tipo 2. Então, você viu no músculo esquelético que eles são estriados, que as estrias são paralelas e que as células, né, as fibras, possuem muitos núcleos e eles são todos periféricos, multinucleadas periféricas. Vocês viram que o endomício, o perimício e o epimício, eles fazem o quê? Eles fazem o quê? Eles controlam o espaço, eles controlam o quê? A força, para que elas fiquem elas somadas e aplicadas a um único ponto no tendão. Eles organizam espacialmente a força da contração de cada fibra muscular, certo? E você tem o sarcômero, né, com linha Z, com as bandas dentro do sarcômero você tem duas CMI, uma A, e no meio da A você tem uma H, né? Viu as bandas, né? Os túbulo T, você viu que ele, assim como o endoperi e epimísio organiza no espaço a força muscular, os túbulo T, ele vai organizar no tempo, fazer que todas as fibras contraiam ao mesmo tempo. E a unidade motora dá a sua sensibilidade, né? Você não pisca com a coxa. Né? Então você tem muitas unidades motoras na face e já as unidades onde você tem um para uma terminal, uma placa motora para uma fibra muscular, outra placa motora para outra fibra, um para um. Né? Já no quadríceps, não. Para uma placa motora, você tem um monte de fibra muscular. Vocês viram, né, os próprios receptores, né, os intrafusais que detectam o movimento, né, a posição do seu braço, e os tendíneos, a força. E as fibras vermelhas e brancas, né? Vermelho aeróbio, branco anaeróbio. E é isso aí, pessoal. Porque essa aula foi longa, viu? Eita droga.